Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia para vocês todos, Hare Krishna. Então vamos aí para a nossa 100ª live. Agradeço a participação de vocês todos, estão chegando. Marcele Sodré, Daru Krishna, Maria das Graças, Sarva Balma, Débora Franco, Esplendore Adorani, Braja Gopi, Maria Zilda, Ellen Caroline. E aqui desse lado, Sankirtan Shop, Vasudeva Kata, Vida de Enfermeira, hashtag Live 101, Luiz Felipe, Kapila Deva, José Carlos, Kapila Deva de novo, Govinda Chandra, de Niterói, Adorane do Rio, Adriana Diniz de Brasília, Madhava Priya também de Brasília, Dharma Pala, Débora de São Paulo, Dalson de Suzano, algo parecido com isso, Ana Cristina, Elon, não sei de onde, Silmara de São Paulo, Wolfganga da Alemanha, Sundarang, bom dia, Sundarang, do Lapidar, lá da Glória, Magali de Porto Alegre, Regina Coelho, bom dia, lá de São Paulo, Pradyumna, bom dia, de São Paulo, Giane, de Salvador, Maria Rita, Jai Satinandana, Volia Dias, Govinda Chandra, Marco Antônio Torres Almeida, que legal, né? Vocês estão firmes aí, participando todo dia com a gente. Muito legal. Ui! Caiu aqui. Muito legal ver que a gente formou uma turma assim, firmeza aí da quarentena, né? Sempre tem umas gambiarras assim para ficar legal. Aqui está apoiado na tela do computador. Aí de repente eu bati ali, caiu. Peço desculpas. Jai Marcandeia de Campina Grande, Lina Amado de Niterói, Haripada também do Rio, Ranga Devi de Agarata Sutta de São José dos Campos, Ekeshvari Rukmini de Pindamonhangaba, Ellen Caroline de Brasília, Mahatma Vidura, Niterói, Edmilson, da Chapada, que é o Radha Partacharati, Yadurani, Nilamada, Sri Krishna Chaitanya, Jai Vrajabhumi do Rio, Paula de São Paulo, Atmarama de Campos, aqui temos Luciene Lilavan, Niterói, Inaluenaxala, Nimai Sena, Patrícia Krishna Chaitanya Mari do Rio, Jai Chaitanya, Vida de Enfermeira, Jai Vida de Enfermeira, Bhaktaciro de São Paulo, vai dar aula do Bhagavata hoje, pede as bênçãos, está abençoado. Em nome do Pitta, do Putra e do Paramatma, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Krishna Katha, deixa eu assinar para ela. Ramsés de Goiânia, Ivan, Harinama Suki, lá de Macapá. Tudo bem, Harinama? Maria Zilda, Vitória da Conquista, Guiana Shakti de Portugal, Ellen Carolina de Brasília. Marcelo Ferreira, Tautebúzios, Hare Krishna Seva e Companhia Limitada, turminha toda. Não sei se de manhã a molecada tá lá não, mas a turma lá é boa. Luciene, sou do Rio, Maharaj. Eu falei, acho que recreio, né? Recreio, né? Caroline, deixa eu assinar a Caroline. Marcelo Ferreira, chegando a Sdanayatra, chegando o Geraldo de Juiz de Fora, Ana Cristina, Carlos Godin de Olinda, Kátia do Rio, deixa eu assinar para ela,
Malu Pontes, todo dia aí com a gente. Tudo bem, Malu? Bom dia para você. Deixa eu acenar para você. Grande Lilanato, vamos compartilhar e criar salas, pessoal. Ele está sugerindo compartilhar e criar salas, hein? Aqui, ó. Hare Krishna Seva Padma Sundara e Hare Krishna. Aqui, eu já vi vocês lá e vi vocês aqui agora. Lucilene Dominique, que é a Devayani Devidasi, também do Recreio, Chaitanya Mangala, de São Paulo, e ali tem a Thaís Satwese, Vrajarani do Rio, Alfredo Soares, que é o Acharya Seva, Carla dos Santos Bruna, Carla. Deia Zang é Andréia, do Rio também. Marlete Moreira, então estamos chegando já a quase 100 pessoas, passou de 80. Já passou de 100, contando com o pessoal do Instagram, dá para a gente pensar em começar, né? Legal, pessoal. Com as bênçãos de Srila Prabhupada, vamos começar essa live de número 101. Que Krishna nos proteja, que Krishna nos dê saúde, que Krishna nos dê juízo, para a gente poder aproveitar essa quarentena e entender quais são as lições de casa que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender nesse momento, né? O que a gente precisa se desapegar, qual é o recado que Krishna está dando. Então vamos lá. Até então, pessoal, já lemos 10 sutras e agora no final, os últimos versos, o autor dos sutras, que é Narada Muni, estava falando sobre a devoção exclusiva a Deus. Ele explica que a devoção exclusiva faz com que a pessoa não tenha nenhuma influência de karma, nenhuma influência de jnana, não quer desfrutar do seu serviço devocional e também não é caprichosa, ela não está especulando, ela segue o conhecimento como ele é. Ela não busca um conhecimento que vai desviá-la do caminho, então ela não está contaminada também por jnana. Ela é desapegada, né? Uma pessoa que não está mais presa a tanta identificação corpórea. E aí nós vimos também uma explicação de que Krishna recomenda que a gente abandone tudo e se renda. Embora também nós saibamos que Krishna, durante toda a Bhagavad Gita, apresenta várias classes de conhecimento, né? A importância de Sankhya, que é você entender analiticamente esse mundo, a diferença de matéria, de espírito, a importância de Karma Yoga, da meditação, do controle dos sentidos, e mesmo de você se posicionar dentro do sistema social védico. Mas depois que Krishna fala, abandone tudo isso. E é interessante, né? Então eu mencionei sobre isso e volto a repetir porque eu recebi uma pergunta sobre isso, essa dificuldade de entender que Krishna fala abandone tudo, se Krishna explicou anteriormente várias coisas, né? Se ele não explicasse, seria difícil ele dizer abandone tudo, ele teria que explicar o que é que nós devemos abandonar. E nos últimos versos, hoje mesmo, eu vou repetir o último verso que eu li ontem, começamos o significado. Aqui ele fala sobre a indiferença ao que se opõe, ou melhor, ele define indiferença ao que se opõe ao serviço devocional significa aceitar apenas aquelas atividades dos costumes sociais e das injunções védicas que sejam favoráveis, né? Então, o que Prabhupada explica é que toda a literatura védica tem vários níveis. Os 4 Vedas, por exemplo, não tratam totalmente de renúncia, de desapego. Em algum momento você pode encontrar ali alguma informação que fale sobre isso, mas a essência dos 4 Vedas é mesmo o desenvolvimento econômico, a adoração aos semideuses, a busca de prosperidade, de satisfação dos desejos. Então, Prabhupada explica que se você olhar os Vedas assim, numa ótica geral, eles procuram desenvolver gradualmente a pessoa para que ela busque finalmente se qualifique, se credencie para se autorrealizar, para atingir a perfeição do conhecimento. Então a gente sabe que a palavra Veda é conhecimento e a palavra Vedanta, Anta é a conclusão. Então o conhecimento,
enquanto caminho para a gente chegar na conclusão, ele é perfeito, mas a gente não pode apenas achar que a vida se resume em conhecer, especular, em estudar e se desapegar das coisas materiais, que esse é o propósito último. Isso é o meio, né? A gente faz isso para poder, então, atingir a autorrealização máxima que Cristo explica no capítulo 15. Verso 15. Veda istya savairaham eva vedyo vedanta kriti veda vidi eva tyaham. Que eu, de todos os Vedas, Veda istya sarvair, de todos os Vedas, aham eva vedyaha, eu sou a pessoa suprema que você deve conhecer através dos Vedas. Vedanta kriti, fui eu que compilei os Vedas na forma de Vyasadeva, que é um avatar de Krishna, Vedavid, e eu conheço os Vedas como eles são. Então, sim, tem muitas regras, tem muitas regulações, e todas essas regras e regulações têm propósito, têm finalidade, mas o que Krishna também explica, existe um verso importante, que é o verso, me parece que 46 do capítulo 2, quando Krishna diz que Yavam Arda Udapare. Udapane significa um pequeno poço, né? E Artan significa propósito. Então, se você tem um pocinho d'água, aqui a gente tem um poço que cumpre alguns propósitos. A gente consegue ligar a bomba e a água sobe e consegue manter todas as casas e assim os quartos, as cozinhas, né? Então, se eu dar para um pequeno poço, mas o Krishna diz, Sarvata Samplutoda aqui, um grande reservatório de água, também vai cumprir esses pequenos poços e vai cumprir propósitos maiores, né? Como, por exemplo, a plantação que a gente está fazendo aqui, vai precisar de muita água, aquele pequeno poço não vai ser suficiente. Nós vamos precisar de um açudezinho que a gente vai ter que trazer aqui um trator e toda uma história, uma bomba mais forte para cumprir não só o propósito de molhar as plantas, mas a mesma água vai ser utilizada para tudo, porque não precisa mais do poço pequeno. Então, Krishna fala que da mesma forma, Sarveshu Vedeshu, que todos os Vedas, ou todos os propósitos, Tavan Sarveshu Vedeshu, todos os propósitos dos diferentes Vedas, Brahmanasya Vidyanataha, são cumpridos automaticamente quando uma pessoa se torna um Brahmana perfeito. Vidyanataha. Vidyanataha significa que conhece o Brahman. E quando Prabhupada explica que um Brahmana perfeito, ele conhece o Brahman e o Parabrahman. Brahman significa a natureza espiritual de tudo, porque em última análise tudo é Brahman, tudo é energia, e essa energia é espiritual, porque ela é eterna, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas por trás dessa energia existe o Supremo Energético, Parabrahman. Então aquele que conhece o que há por trás dos Vedas não precisa mais se preocupar com certas regras, com certos deveres, porque atingiu o objetivo final. O propósito foi cumprido, assim como não há necessidade de nos preocuparmos com um pequeno poço d'água se você tem um grande reservatório d'água. Então, esse é o contexto aqui da leitura. Narada Muni está explicando isso, que realmente quem atingiu essa compreensão maior sobre a Suprema Personalidade de Deus, e mais do que isso, desenvolveu o amor pela Suprema Personalidade de Deus, está no estágio mais elevado. Então, para ele, certos processos de purificação, certas regrinhas não fazem mais sentido. Porque essas regrinhas e processos existem para purificar a pessoa, mas ela já está pura. Então, não há porquê. Inclusive, também no terceiro canto do Srimad Bhagavatam tem um verso muito interessante, falado pela mãe de Kapila Deva, que é uma avatara de Krishna também, que trouxe o processo óctuplo, místico do yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara e por aí vai até chegar no Samadhi. Ele realmente foi o primeiro a falar disso. Então essa grande devota chamada Devahuti, ela diz um verso que Prabhupada cita várias vezes, e é um verso importante, que ela diz o seguinte: Ahobata swapachoto gariya jadihwa gre vartatenam atubhyam tepus
tapaste juhuvu shasnur arya brahman utyuhu namagrinanti yete. Ela está se dirigindo ao seu filho, que é o próprio Krishna, na forma de Kapila, um avatar. Ela diz o seguinte: Aho Batashwa, Aho, quão garia, quão adoráveis, quão dignos de serem adorados e glorificados são as pessoas que que estão sempre colocando o seu santo nome na ponta da língua. Ponta da língua, né? Quando me lembro na escola é assim, você estudou, está na ponta da língua, tipo assim, entendi bem, vou saber responder tudo, estou completamente assim, seguro, né? Então, da mesma forma, uma pessoa que realizou Krishna, que está seguro, que tudo é Krishna, Vasudeva Sarvam Iti, como o próprio Krishna explica na Bhagavad Gita, essa realização que Deus é tudo. Então, quem tem Krishna na ponta da língua e que está cantando sempre o nome de Krishna, ela diz Swapatyaha. Essa pessoa pode, inclusive, ter nascido numa família baixa. Não importa o nascimento, se ela chegou nesse estágio, e Swapatyaha significa uma família de comedores de cachorro, que é uma família de Chandala, tecnicamente falando, uma família degradada, mas mesmo assim, nascem pessoas em famílias degradadas e pessoas especiais que se purificam e atingem um estágio transcendental de existência. O nascimento pode ter, certamente, alguma influência, mas não é uma regra. Existem muitas exceções e o que mais existe na Kali Yuga é exceção. Praticamente as regras da Kali Yuga estão todas confusas e o que a gente mais encontra são exceções, né? Então, é muito interessante esse verso que ele diz Garia. Garia é você fazer um puja, você adorar. Então, uma pessoa que mesmo nascida na família, de uma família caída, de comedores de cachorro, se ela está cantando o nome de Krishna, ela é adorável, tepus tapas. E subentende-se que essa pessoa, tapas, ela já executou todas as austeridades prescritas nos Vedas, que são muitas, muitas. Ela já executou. Tepus tapaste, juhuhu. Ela já executou os grandes sacrifícios védicos, que também são muitos. Depois tapaste de Juhuvu, Shasnur, ela se banhou em todos os rios sagrados, lagos sagrados e visitou todos os lugares de peregrinação, que também são muitos. E Arya, ela já transcendeu até a condição de Ariana. Ariana é aquela pessoa que entende a meta da vida, né? Que é uma pessoa progressista e qualificada espiritualmente. Até isso ela já superou. Brahman Utyuhu, ela também subentende que ela estudou toda a literatura védica, já concluiu o seu estudo dos Vedas e do Vedanta. Brahman Utyuhu, por quê? Namagrinanti Yete, porque ela está cantando o seu santo nome. Então veja só que verso importante, né? E não foi falado nessa era na qual o processo é cantar o santo nome, foi falado em outras eras. Na primeira era, na verdade, mas ainda assim ela diz, uma pessoa que se torna consciente de Krishna, que está sempre dando assim, o mérito para Krishna, glorificando Krishna, louvando Krishna, ela já fez de tudo. E mesmo que não tenha feito, o que ela também quer dizer com esse verso, é que quem chegou a esse ponto não precisa mais se preocupar com outras coisas, porque essas outras coisas existem para nos conduzir a isso. Mas se você chegou lá, não precisa voltar, eu vou parar de cantar minha japa para fazer austeridades. Eu vou parar de cantar ou parar de servir para, sei lá, fazer sacrifício. Não precisa, né? Está incluído uma pessoa que esteja praticando cantar, ela está, tudo que ela precisaria fazer, ela está fazendo. Nós devemos ter essa convicção. E se ela realmente estiver cantando com um sentimento sincero e com amor espiritual. Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu, ele define a palavra Shraddha, que é uma palavra que nós já utilizamos várias vezes, que muitas vezes é traduzida como fé, não é? Mas que eu expliquei que a fé é uma tradução um pouco incompleta. Então ele diz, Shraddha Shabde Vishwasha Kahe Sudrida Nischaya, que quando falamos a palavra Shraddha, Shabde é pronúncia, quando pronunciamos, né?
Shraddha, essa palavra, Vishwasha Kahe, queremos indicar uma convicção inabalável, Sudridha Nishchaya, essa coisa completamente fixa, essa convicção inabalável que Krishna Bhakti Kairi, por eu estar adorando Krishna, servindo a Krishna, Savakama Krita, tudo que eu deveria ter feito, todos os processos que eu deveria ter praticado, todos os deveres que eu deveria ter cumprido, Savakama Krita Hai, eu já cumpri, eu já fiz, né? Porque a consciência de Krishna, o Mahamantra, inclui tudo. Por isso é Mahamantra. Maha é o grande processo, inclui tudo. Tem um verso muito importante na Bhagavad Gita que diz que aquele que pratica serviço devocional puro não está desprovido do resultado que se obtém de se fazer austeridade, de se fazer sacrifício, de estudar os Vedas, de praticar caridade, alguma coisa a mais. Só que no final, além de ele obter o resultado de tudo isso, ele volta ao lar, ele volta ao Supremo, coisa que nenhum outro processo assim oferece. Só Bhakti Yoga pura. Por isso é que Narada Muni está aqui enfatizando a exclusividade, esse serviço devocional puro. Minha garganta não está boa, mas eu estou tomando chazinho, estou passando Vic, estou fazendo tudo certinho. É que está frio mesmo e também muitas atividades durante o dia. Mas vamos chegar lá. Então falamos sobre essa convicção, né? Essa compreensão filosófica. Ontem mesmo a Dani perguntou, porque eu havia citado um verso da Rainha Kunti dizendo que uma pessoa que ainda se refugia na família, no dinheiro, na beleza, ou no conhecimento mundano, ela não consegue ter uma relação assim íntima com Krishna, porque dependendo da situação ela vai buscar a família, ela vai se desviar, não é? E aí ela perguntou se a gente deve forçar a transcender essa busca pelo abrigo material, deixar que isso aconteça naturalmente. Eu respondi rapidamente, né? E eu acho que é assim mesmo, forçar nunca é bom, mas com conhecimento a gente entende filosoficamente por que não é a família que vai resolver meu problema, né? Por que não é o dinheiro que vai resolver meu problema? Então, tudo gira em torno dessa palavra-chave, Shraddha, que é essa convicção de nós estarmos convencidos intelectualmente. E essa confiança, essa convicção, e também a palavra Shraddha é confiança, é assim a essência da vida espiritual. A gente tem falado do PEC, 108, paciência, entusiasmo e confiança, e agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre confiança, porque também já falamos algumas vezes sobre o caminho, que tem 9 fases da vida espiritual, que começa com Shraddha, esse desejo preliminar, passa por Sadhu Sangha, associação dos devotos, depois Bhajana Kriya, a prática devocional, depois vem Anartha Nivriti, você se livra dos maus hábitos, e aí sim Nishta, você se situa na estabilidade espiritual e continua progredindo até chegar no estágio final, que é Prema, que é o tema que a gente está dizendo. Mas por que eu queria falar de novo sobre confiança? Porque se a gente analisar esses 4 itens, primeiro, que é Sadhu Sangha, ou melhor, Shraddha, que é essa confiança, Sadhu Sangha, associação com os devotos, Bhajana Kriya, o processo em si, a prática, e Anartha Nivriti, a limpeza do coração, tudo isso está ligado à confiança. Primeiro, Shraddha, você confia em Krishna. Você ouve sobre Krishna, você lê um livro, você vê os ensinamentos de Krishna e fala, poxa, confiei nisso, me passou confiança, eu vou iniciar esse processo, fiquei interessado, estou atraído. Shraddha, Prabhupada também traduz como o desejo preliminar, uma decisão, eu vou colocar meu coração nisso, né? Aí você entra no segundo estágio,
quando uma pessoa quer praticar a consciência de Krishna, ela vai acabar se encontrando com os devotos de Krishna. Krishna tem devotos. Os devotos estão reunidos, os devotos têm um trabalho, os devotos representam Krishna nesse mundo. Então, primeiro, ela está confiando em Krishna e decide colocar seu coração. Depois, ela conhece os devotos e vê que os devotos são realmente pessoas boas. São pessoas sérias, são pessoas que seguem princípios, são pessoas que estão ali entusiastas, são pessoas amáveis. E ela começa o quê? A confiar nos devotos. Então, ela antes confiava em Krishna e agora ela já confia nos devotos. Aí ela aprende com os devotos a Bhajana Kriya, a praticar o serviço devocional. E ela conhece o processo de se conectar com Krishna, que é sambanda essa conexão, não é? Chamado Bhajana Kriya. Kriya são as atividades de Bhajana, de adoração a Krishna. E ela começa a entender o processo, que é tão lógico, tão científico, e aí ela confia. Também começa a confiar no processo. E ela vai avançando, a sua confiança vai aumentando. Ela primeiro começou a confiar em Krishna, depois confiar nos devotos, e agora já confia no processo. Aí entra o quarto estágio, que esse é delicado, que é Anartha Nivriti. Você tem que se libertar dos seus apegos, dos seus anartas, dos seus maus hábitos. E aí é que entra o momento difícil. A gente tem que confiar em nós mesmos. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar no seu taco, na sua rendição, na sua sinceridade. E nesse momento, às vezes, assim, o parafuso emperra, né? E as coisas não andam. Até confiar em Krishna é fácil, Krishna realmente é o máximo, os devotos são muito legais, conviver com eles e desenvolver apego e confiança por eles também não é difícil, o processo também é muito legal, cantar, dançar, praçada, e é muito científico, a gente confia, mas para passar dessa fase e atingir a fase de Anartha Nivriti, autoconfiança. Agora, vejam bem, essa autoconfiança não pode ser material, porque eu sou inteligente, porque eu sei, porque eu me viro, não. Não estou falando disso. Confiança na sua sinceridade, no seu desejo, na sua entrega, que você vai ser capaz, que você vai conseguir. Ou seja, tem que superar a mente. É o estágio de superar completamente a mente, além da plataforma mental, e no mínimo atingir a plataforma intelectual do discernimento, que é a inteligência, a única capaz de nos ajudar a controlar a nossa mente. Nós não iremos controlar nossa mente através da própria mente. É uma ilusão. Nós iremos controlar a nossa mente, conquistar através da inteligência. Então, a confiança, como eu estou dizendo, é muito interessante. Esse ponto eu considero muito importante e muito interessante, né? Aí sim, quando a gente confia em nós mesmos, mas a confiança espiritual dosada, mantendo a humildade, mas também entra essa questão do entusiasmo e da paciência. É isso que eu queria concluir, para falar sobre a importância da confiança. Cada dia, se a gente pegar um ponto, a gente vai conseguir ter assim, conclusões incríveis. Mas agora, por exemplo, a confiança, para chegar nesse quarto estágio de confiança, que é confiar em si mesmo, depois de confiar em Krishna, nos devotos e no processo, aí a gente vai precisar de ganhar esse entusiasmo e essa paciência para poder realmente furar essa fase e avançar mesmo. É bastante interessante, ok? Então vamos continuar. Está esquentando, a garganta está melhorando. Quem nós temos aí? Camila Botelho, Bruna, vida de enfermeira, que até agora eu não sei quem é. Ricardo está perguntando, isso é consciência espiritual, diferente de inteligência humana? Com certeza, Ricardo. A inteligência humana, ela ajuda muito. Mas nós entendemos que através da inteligência humana, o que a gente entende é que nós somos limitados e que Deus é ilimitado, nós somos finitos, Deus é infinito, nós somos insignificantes, Deus é todo-poderoso e nós não chegaremos a Ele meramente através do nosso esforço, embora precisamos desse esforço também. Então a inteligência nos leva a buscar a graça divina, a misericórdia divina. E aí você
entende que não, aí você é uma pessoa inteligente. Nosso mestre, uma vez, quando perguntaram para ele o que é inteligência, ele disse, ao contrário, ele perguntou o que é humildade, e ele disse, é inteligência. Uma pessoa realmente inteligente entende tudo isso que eu falei. E ela é humilde, ela sabe, e ela admite, e ela aceita uma ajuda superior, não só de Deus, mas daqueles que têm mais conhecimento, né? Quem acha que sozinho pode ir muito longe, que conta só com a inteligência humana, como você colocou, essa pessoa não é inteligente. Ela está, assim, refém de uma falsa inteligência, né? A própria inteligência, ela pode ser uma inimiga nossa. Prabhupada, nosso guru, no 3º capítulo da Bhagavad Gita, fala sobre isso. Ele diz que assim, a luxúria, ela entra nos sentidos da mente e do intelecto. E que se a inteligência, se nós tiramos a luxúria da inteligência, aí nós temos como avançar. Senão, não. Porque uma inteligência luxuriosa, ela também vai dar vários argumentos aparentemente inteligentes e lógicos para não se render. Né? E Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 15, Sarvasya Chaham Ridi Sanivishtaha Mata Smritir Gyanam Apohanancha, que eu estou no coração de todo mundo, e se ele quiser uma inteligência material para dar desculpa de não se render a mim, eu vou dar essa inteligência para ele. E ele vai ter argumentos, vai elaborar argumentos ateístas para não se entregar. O mesmo devoto, a gente se entrega até certo ponto, e aquilo que nós não nos entregamos é nossa inteligência que está dando vários argumentos e a gente está acreditando nos argumentos luxuriosos da nossa própria inteligência. Então temos que ir além da inteligência. Por isso que toda a simbologia da Bhagavad Gita é Krishna sendo o cocheiro de Arjuna, sendo a inteligência de Arjuna, porque tem a analogia que eu já mencionei aqui, que o nosso corpo é uma carruagem, nossos 5 sentidos são 5 cavalos dessa carruagem que arrastam a carruagem do nosso corpo. A mente é comparada às rédeas e a inteligência é o cocheiro. E a alma é só o passageiro. Então, Arjuna era o passageiro na carruagem do corpo dele e também ali na carruagem de guerra. E Krishna era o cocheiro. E Krishna controlou os cavalos nos sentidos de Arjuna. Então, Krishna, a inteligência suprema de Krishna, conseguiu salvar o guerreiro Arjuna. E se nós aceitarmos a Bhagavad Gita e saturarmos a nossa mente, nosso intelecto com esse conhecimento, instalarmos dentro de nós a Bhagavad Gita, concluirmos essa instalação, a gente também vai ser bem sucedido e vai transcender os problemas, assim como Arjuna, e a simbologia disso é que Krishna vai se tornar o nosso quadrigário, nosso cocheiro, né? Uma forma diferente de dizer isso é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia dele ser o nosso guia, né? Ele é o nosso guia. Devemos aceitar a guia dele além da guia do nosso próprio intelecto material. Tita Vinodana fez uma pergunta, deixa eu assinar aqui para Nanda Kunda. Eu vou ler, já que apareceu aqui. Esta confiança em nós mesmos seria a capacidade do devoto em manter seus votos, cantar as 16 voltas de japa, adorar as deidades todos os dias com discernimento, ou seja, já se tem certeza da eficiência do processo, agora tem que criar raízes fortes para se manter firme, abandonando todas as propensões de desfrutar dos sentidos. É isso, Eric, você tem razão, né? Confiar que é isso que eu quero. Assim, a ideia também da gente... Porque antes a gente queria isso, mas não entendíamos bem. Agora que a gente está entendendo bem isso, que é isso, né? A consciência de Krishna é exigente, ela é um processo muito, assim, profundo. A gente tem que, de novo, se entregar. É isso que eu quero mesmo, né? Agora eu entendi que a coisa é muito séria. Isso aconteceu comigo, eu acho que com muitos de vocês. Eu entrei num movimento muito, assim, entusiasmado, mas eu não sabia direito o que era, mas estava tendo esse chamado. Com o passar do tempo, fui entendendo que é muito sério. E fui, assim, reentrando, diríamos assim, anualmente ou semanalmente, e às vezes diariamente no movimento Hare Krishna. Temos que entrar uma e outra vez, somos eternos bhaktas, né?
Estamos sempre entrando, sempre nos rendendo. E quanto mais nós entendemos, aí fica aquela pergunta, é isso que você quer mesmo? Então, é um momento assim, muito delicado. E também eu costumo dar um exemplo de que nós já, segundo o Prabhupada, ele explica isso no Néctar da Devoção, nós já temos avanços espirituais de outras vidas. O Prabhupada diz que é muito difícil alguém entender a consciência de Krishna sem ter praticado em vidas passadas. Então já temos avanço. Então quando você que já tem avanço entra em contato com Krishna, Shraddha, você tem esse ímpeto de colocar seu coração, aí você, tem facilidade de se associar com os devotos e de praticar, porque você já tem um caminho que está fácil, porque já está aberto e você vai embora. Mas chega uma hora que, parei ali. Né? E essa hora é Anartha Nivriti, a hora que você se defronta com seus obstáculos. Como uma pessoa que preparou o caminho em outras vidas, com enxada, com máquina, seja com o que for, tirou a pedra, a raiz, depois ela pega o caminho e vai embora. Mas chega uma hora, de novo, tem árvores, de novo tem pedras, que são os anartas, nossos obstáculos, nossos maus hábitos, aquilo que a gente ainda não removeu do caminho. Então, nesse momento, a gente vai ter que confiar que não, eu vou encarar, eu vou praticar, eu vou entrar com entusiasmo, mas vou saber que vai ser uma empreitada demorada, mas o processo vai me apoiar, Krishna vai me dar misericórdia, eu confio. Por isso, PEC 108, paciência, entusiasmo e confiança. É um tema muito interessante. Para não perder aqui, tem a Sundarangi, Jai Sundarangi, ela está perguntando o seguinte, sei que não faz parte do tema da aula de hoje, ela quer que fale sobre, vou falar à noite, Sundarangi, senão vou me desviar aqui, né? Que acho que é legal a gente manter aqui, tá? Mas eu vou falar assim. Guilherme Freitas, obrigado. Uma dúvida, um devoto está exclusivamente em uma ou outra etapa, somente em Shraddha, Bhajana Kriya, etc., pois me parece que eles se misturam. Cadê você? Parece que eles se misturam para quem está começando. Contudo, quem esteja no momento de Anartha Nivriti, qual é a melhor maneira de desenvolver essa autoconfiança? Cultivando intensamente o conhecimento espiritual? Sim, Guilherme. Acho que o Guilherme é o Giridhari, né? Ou Giri Govardhana, alguma coisa com Govardhana, o nome dele. Discípulo de Purusharthaya Maharaj, né? As coisas se misturam. Tem momentos que a gente está assim, tendo a oportunidade de se associar muito com os devotos, praticar muito, e são estágios ainda, são complementares, né? E interdependentes mesmo. E não é que eu estou em Bhajana Kriya. Não, Bhajana Kriya, Sadhu Sangha, Shraddha é praticamente uma coisa só. Porque Bhajana Kriya é prática de espirituais. Você não faz isso isoladamente e sem fé em Krishna. Então, é mais ou menos um processo só, e como eu estava dizendo, precisamos entender o processo e cada vez mais nos decidir, nos entregar e nos render. A cada dia um pouquinho mais. E essa rendição, esse ímpeto para praticar e furar os bloqueios e nos superar, vem do conhecimento, né? Tem um verso que compara esse mundo material com um oceano muito difícil, praticamente impossível de transpor sozinho. Mas aí diz que esse nosso corpo humano, que é tão raro e tão valioso, ele é comparado a um barco seguro. E depois é dito que o conhecimento védico é comparado aos ventos favoráveis que empurram o barco para o outro lado. Então, se a gente está com dificuldade de prosseguir nesse caminho, está faltando os ventos favoráveis. Os ventos favoráveis são o conhecimento espiritual, como você bem disse. Então, quando a gente está muito claro, a gente está com a inteligência mais lúcida, está tudo muito claro, a gente sente que as coisas fluem, né? Como um vento. Agora, antes disso, o exemplo do barco à vela é muito bom, porque não adianta vento nenhum se você não levantar, não içar a vela. Se a vela estiver baixa, o vento não vai conduzir o barco. Então, levantar a vela significa várias coisas, entre elas, querer avançar, ter confiança, ter entusiasmo e fazer a sua parte, né? Os Vedas fazem a parte. Mas a gente quer aplicar esse conhecimento, se a gente é sincero e quer aplicar, e isso a vela e está
ligado e sempre querendo prosseguir com determinação, realmente a gente vai tirar proveito desse conhecimento, senão é mais uma informação. Eu li, incrível, estudei, mas não sei, eu não quero fazer isso agora, não quero me comprometer tanto com Cristo. É uma coisa que está ligada ao desejo de cada um, né? Ao nível que cada um chegou. Mas o conhecimento, por isso que Prabhupada queria que nós propagássemos a consciência de Krishna, porque o conhecimento acelera o processo de cada um. Não adianta também a gente falar, temos que deixar as pessoas, cada um tem seu momento, também é verdade, temos que ter cuidado, mas se você for perito e souber conversar com a pessoa e tirar dela assim certas dúvidas e dirimir as dúvidas dela e iluminá-la com conhecimento, você vai ajudá-la a acelerar o processo, né? Assim, as palestras, um devoto convencido, convicto, inspirado, iluminado, ele acelera o nosso processo, sem sombra de dúvida, né? Tá bom, Guilherme? Srimati Maharaj, o senhor falou em paciência no 4º estágio. Como diferenciar a paciência de tamaguna ou preguiça? Pois é, né? Assim, a tamaguna ou preguiça é você não agir, não fazer sua parte, não ter confiança, não ter entusiasmo e só ter paciência. Eu falei sobre isso já, que a paciência realmente espiritual, ela tem que estar acompanhada de entusiasmo e confiança. Se você não está entusiasmado e não entende o processo, por isso não confia nele e está esperando que as coisas aconteçam, não vão acontecer. Não vão acontecer naturalmente. Então nós precisamos realmente, a verdadeira paciência tem que estar acompanhada de confiança e de entusiasmo necessariamente. Ok, Srimati? Kátia Sá Ornella, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bem. Marcele, por que cantar 16 voltas? Há algum motivo específico? Você sabe que eu não sei. Eu não sei por que 16, mas o que eu sei é que quando o Prabhupada estabeleceu o movimento entre o Mangalarati, que é a primeira cerimônia que acontece bem de madrugada nos templos, depois a segunda cerimônia, que seria de novo o altar abre, a gente tem o Guru Puja e a palestra, nós temos aí 2 horas. E nessas 2 horas, o ideal é a gente cantar a nossa japa, né? E também eu acho que Prabhupada queria, no bom sentido da palavra, nos forçar a ter uma vida disciplinada, a estar no modo da bondade. Disciplina é modo da bondade. Então, se você não tem um número prescrito, tem várias afirmações que falam da importância de você ter um dever ali para cumprir, né? Um número prescrito, né? Não pode ser uma coisa meia hippie, né? Tem que ser uma coisa de comprometimento. Então, acho que 16 é um número que realmente não é pouco nem é muito. Não é pouco. Para você cantar 16 voltas, especialmente quem mora fora, e mesmo quem mora nos templos, tem muito serviço, porque às vezes, hoje em dia, os templos não têm tantos devotos, a pessoa tem que fazer de tudo, né? Então, para a gente, qualquer pessoa que queira cantar 16 voltas, ela precisa se organizar, ela precisa ter uma disciplina. Eu acho que o Prabhupada pensou nisso também, né? Que 2 horas por dia de japa é muito bom. Mas 2 horas é muito. Não. Vamos pensar no seguinte, Krishna está nos dando 22 horas para outras coisas, a gente só tem que dar 2 para ele. Né? Isso para quem quer ser iniciado. Se a pessoa canta uma volta, é 6, 7, 8 minutinhos. Né? Então, mas devemos assim, almejar, fazer parte da família de Prabhupada e ter essa relação de estar seguindo as instruções que Prabhupada nos deu. Prabhupada queria todo mundo avançando, né? E os princípios, as 16 voltas são muito importantes. Então veja assim, Marcele, que é uma misericórdia de Prabhupada. Quando você não tem um voto, aí um dia você canta e vários dias você não canta. Se deixar espontaneamente, não vai dar certo. Então essa coisa de você ter um voto é muito importante mesmo.
Govinda Chandra do Recreio. Todo processo de cura é demorado. Não, Maharaj, o avanço espiritual na consciência de Krishna com o processo de cura, eu acho. Tem razão. Um dia desse nós cantamos a canção Dividyago e eu falava disso, né? Na verdade, simplesmente traduzi, expliquei o significado da canção que Chaitanya diz Enekshi Oshadi Maya Nashibarolag, que eu trouxe o remédio para Maya. Enekshi Oshadi, Oshadi é remédio. Ele fala dessa doença chamada avidya, esse esquecimento, essa amnésia, né? Nashibarolag, beba-o. Aí ele diz que esse remédio é o Mahamantra. Então o Mahamantra é para nos curar, sem sombra de dúvida. Alan Davi Costa, no cantar da Japamala, como se fixar em consciência de Krishna? Devemos atentar para as vibrações sonoras e pensar em Krishna, na sua misericórdia, ou apenas procurar sentir no coração? Poderia nos ajudar? Obrigado, Alan. Bom, o que Prabhupada sempre explica é que não há diferença entre a forma de Krishna e o nome de Krishna, né? E que nessa era, Krishna se manifesta especialmente através do Nama, do santo nome. Tem um verso muito interessante no primeiro canto do Bhagavata, falado por Narada Muni. Ele descreve a experiência dele de cantar o santo nome e sentir Krishna no coração, como você falou. E ele diz assim, Mantramurti Abhidhanena Itimurti Abhidhanena Mantramurti Amurtika. Ele fala que Krishna é Amurtika, ele não tem forma material, mas nessa era ele é mais facilmente adorado e é mais fácil nos vincularmos a ele através de mantra murti. Murti é a forma e mantra é o som, a forma sonora. Então nessa era, Nanam Akari Bahoda Nija Sarva Shakti. Chaitanya Mahaprabhu falou que Nija Sarva, toda a potência de Krishna, existem basicamente, infinitas, mas podemos citar 3, Sat Shakti, Chit Shakti e Ananda Shakti. Sat, eternidade. Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança. A alma possui dentro dela Sat, Chit, Ananda, não é? Então, o que ele diz? Nija Sarva Shakti, essas potências estão no Mahamantra. Então, quando você canta, o que está acontecendo? Você está despertando isso dentro de você, você está potencializando isso dentro de você, você está se conectando com a sua natureza Satchitananda, de eternidade, de consciência e de bem-aventurança. E aí sim, quando você se conecta, o que vai acontecer? Você vai naturalmente, espontaneamente, começar a pensar e meditar em detalhes mais íntimos sobre Krishna, mas no começo é Nama, é o santo nome. Nanama Karimpada Nija Sarva Shakti, né? Inclusive ele termina essa canção, esse poema dizendo Irajani Nanuragaha, mas eu sou tão desafortunado que eu não tenho atração pelo cantar. Então o cantar é o mais importante. Obviamente temos quadros de Krishna para lembrar, e estamos sempre querendo pensar em Krishna, mas na hora de cantar, ali é um processo sonoro, então temos que realmente ouvir. O som é o mais importante nesse momento, e tem um momento de você lidar com as deidades, você fazer uma oração para Krishna no quadro, tem outros aspectos de Krishna para outros momentos. A hora da japa é o som é muito poderoso. Várias vezes já falamos sobre isso, né? Que Shravana, por ouvir, o ouvir é o item mais importante. Prabhupada enfatiza várias vezes isso, ouvir. E porque também nós precisamos aprender, através de ouvir o Mahamantra, a ouvir as palavras que emanam da boca de lótus do mestre espiritual, a ouvir as escrituras. Nós não temos poder de concentração. Esse é um grande problema nosso nessa era. A gente lê e não consegue prestar atenção, a gente ouve e não consegue prestar atenção. Então o cantar nos ajuda a nos tornar pessoas mais atentas, mais presentes ali na prática, né? Fala-se tanto hoje em dia desse tal de mindfulness, né? É mais ou menos isso, o cantar lhe dá essa capacidade, você está ali no aqui e agora, você se tornar uma pessoa ali focada, e isso vem do som. Às vezes ficar pensando na imagem, forma, você realmente não vai desenvolver essa capacidade de focar. Então sim, nessa era,
o elemento que está com mais poder, com mais potência, ou com toda a potência, Nija Sarva, toda a potência, Shakti, potência, é o nome. Não é a forma, não é o aroma, não é o tato, não é, sei lá, é o som. O som é o que nós devemos tirar proveito. Por isso, repetindo o verso de Narada Muni, ele diz que o verdadeiro vidente vê a suprema personalidade de Deus através de Mantramurti, da sua forma sonora. Esse é um ponto importante. Paulo Barroca. O cantar da japa pode ser silencioso ou tem que ser sempre audível? Prabhupada disse que tem que ser audível. Audível. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Para você ouvir, não para os outros ouvirem. Porque também a gente está interagindo com pessoas, dependendo do ambiente, não podemos ser vistos como um louco, né? Mas você tem que ouvir, o som tem que ser audível sim, só se a garganta estiver ruim. E por falar em som audível, hoje às 18 horas, né? Eu queria sugerir que a gente cantasse uma volta de japa. Quem não tiver japa, ok, canta assim, canta. E fazer isso aqui ao vivo, ligar e transmitir, eu canto a minha japa e vocês cantam, porque hoje é o aparecimento transcendental do Sr. Nrsimhadeva, um avatar maravilhoso de Krishna que protege os devotos, é o protetor da ISKCON, e que nós cantamos, e hoje vamos cantar para ele. Eu vou falar um pouco dele à noite, porque hoje o tempo inclusive já se esgotou praticamente, né? Aquela encarnação metade leão, metade homem, que deu muito prazer a Prahlada Maharaj, seu devotinho, e continua dando prazer a todos aqueles que seguem os passos de Prahlada Maharaj e se dedicam seriamente à vida espiritual. Então nós estamos nesse mundo sombrio, nesse mundo perigoso, e temos muitos ataques demoníacos, inclusive de nós mesmos, né? A nossa própria luxúria, nossa própria raiva interna e frustração. E tem muitos assim, Hiranyakashipus, né? Que é o pai de Prahlada, que foi morto por Nrsimha, dentro da gente, porque Hiranyakashipu, Hiranya significa ouro. Então somos cobiçosos, e Kashipu significa gozo dos sentidos, cama macia, sexo, para falar a verdade, né? Então esse Hiranyakashipu está dentro da gente, esse demônio Hiranyakashipu de querer assim, ter riqueza material e gratificar os sentidos, está dentro da gente. Não é só uma história que aconteceu há milênios e milênios, não. Então diariamente nós precisamos assim da ajuda de Nrsimhadeva para matar esses demônios, senão nós não iremos progredir na consciência de Krishna, não iremos atingir o Samadhi, né? Que é o estágio perfeccional. Krishna diz isso. Boga Aishwarya Prashaktananta Yaparita Chetashan, que uma pessoa pegada a boga, ao desfrute dos sentidos, e a Aishwarya, a opulência material, Tayaparita Chetashan, está com a mente confusa. E Samadho na Vidyate, ela não pode, assim, atingir o trânsito da autorrealização. Então, Boga Aishwarya, Boga é o desfrute dos sentidos e Aishwarya é a opulência material, ou seja, Hiranyakashipu. Hiranya é a opulência material e Kashipu é cama macia, é gozo dos sentidos. Então nós temos esse Hiranyakashipu, esse Boga Aishwarya, essas propensões a desfrutar e a querer enriquecer para ter poder e controlar e pagar tudo, né? Mesmo agora a gente está vendo isso. Nessa quarentena até não assim de forma demoníaca, mas por exemplo aqui nós, às vezes você tem que comprar uma coisa, você tem até o dinheirinho ali, está tudo fechado, né? A gente tinha essa coisa de ter o dinheiro e comprar e resolver os problemas e satisfazer nossos desejos comprando e dinheiro e essa coisa toda, Hiranyakashipu, né? Então temos que nos livrar e bondosamente Sr. Nrsimhadeva está no nosso coração com a canção que a gente canta, diz Bahe Nrsimha Hridaye, ele está fora e ele está dentro. Bahe Nrsimha Hridaye Nrsimha, ele está dentro de todos nós. Então, Sharanam Prabhupada, vamos nos render a ele, que é o próprio Krishna. Hiranyakashipu é o próprio Govinda, é o próprio Shyama Sundara, é o próprio Madana Mohana, é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, né? Krishna, ele tem infinitas manifestações, mas ele é um só ao mesmo tempo.
Não podemos nos esquecer disso. Então, Krishna veio como Nrsimhadeva. Hoje podemos ler sobre isso. E como assim, a gente sabe, né? Krishna, na verdade, ele é uma criança. Krishna, em Goloka Vrindavana, na sua posição original, ele é um pré-adolescente que gosta de brincar e de aprontar todas. E ele tem os avataras dele de várias categorias. Uma delas é Lila, que são passatempos. Vamos pensar nisso. Krishna gosta de brincar. Aí Krishna quis vir como leãozinho. Né? Uma criança gosta de ser um leãozinho, brincar de ser leão. Uau, aquela coisa toda. Então, Krishna veio brincar de leão aqui no mundo material e apresentou um encenamento, né? Um teatro, uma peça teatral completamente transcendental e atrativa para ver se a gente acorda e realmente toma refúgio nele. Então hoje a gente vai começar e num determinado momento a gente vai cantar uma volta de japa, ok? Já estamos, faltam só 3 minutinhos, eu vou ver aqui se tem uma pergunta rápida. Krishna Bhakti, vamos ver aqui qual é. Há alguma orientação clara sobre compartilhar realizações interiores? O devoto deve guardar para si ou compartilhar para incentivar também os outros? É indelicado ficar perguntando aos devotos sobre suas realizações? Sim, Krishna Bhakti, é indelicado, né? Eu acho que os devotos compartilham de forma filosófica. Se alguém começa a falar de realizações assim sentimentais e uma viagem, não dá, né? Eu me lembro, eu era Bhakta Cláudio, tinha recém entrado no movimento, fui a Nova Gokula e aí estava tomando banho lá, tinha um banheiro comunitário, Bhakta sofre, né, em banheiro comunitário, era Bhakta. E eu me lembro 2 pessoas falando, assim, 2 devotos muito loucos, né? Hoje eu estava lá, caminhando lá nas montanhas e eu vi Krishna passar tocando flauta, né? Imagine, nada a ver, né? Loucura. Aí o outro falou, e você viu hoje no Guru Puja de Prabhupada lá, né? Prabhupada lá na Sana tem a estátua, né? Que a Murti Prabhupada ele estava suando, né? Outra viagem, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente passa sem passar de uma maneira que, uau, esse devoto é incrível, ele tem realizações íntimas com Krishna. Não é legal, né? A mente é terrível. Então isso tecnicamente seria chamado Sahaja, que achar que Krishna é barato, que é fácil ver Krishna, que é fácil ter realizações, né? Então a gente realmente nem deve perguntar sobre essas realizações para os devotos e nem deve assim apresentar se a gente tem alguma realização, caso essa realização se torne, olha só que incrível, né? Prabhupada com certeza tinha realizações tão incríveis e ele sempre caladinho, né? Uma vez um repórter perguntou para ele, né? Tantos swamis vieram e fazem tantas mágicas, né? E sei lá, e aparece o ouro, fazem coisas assim, né? Até hoje tem gurus, até hoje não mais, porque já faleceu, mas ficou famoso porque Vibhuti, essas coisas todas que impressionam as pessoas. Prabhupada nunca foi disso. Mas o repórter falou assim, tantos fazem, porque você não faz nada disso, qual é a sua mágica? Aí Prabhupada apontou para os seus discípulos e falou, olha, eles são a minha mágica. Essa é a verdadeira mágica, né? Aí explicou, transformar moscas em abelhas. A mosca está sempre buscando o excremento, a ferida, a sujeira, e a abelha está buscando o mel. Os devotos estão sempre buscando o mel, buscando Krishna, que é o mel supremo, buscando o néctar, e não estão interessados em temas como política mundana e romance mundano e tantas coisas mundanas. Os devotos já transcenderam isso. Peço desculpas a quem gosta de política. Todo mundo tem que se posicionar na política, mas tem políticas que são muito mundanas, que só moscas mesmo gostam, né? Nossa política é ler o Srimad Bhagavatam e conhecer os grandes governantes, como o próprio Prahlada, que hoje foi beneficiado, né, com a presença de Nrsimhadeva, se comemora isso hoje, Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj, Prithu Maharaj, Ambarisha Maharaj. Então, antes de gostar de política, a gente tem que ler
a história desses grandes reis para entender e ter uma referência. Senão, qual vai ser a nossa referência? A nossa mente maluca? Nosso interesse pessoal? Nossos sentidos limitados, defeituosos? Por isso que devemos ir além dessa política mundana. Então, está acusando aqui no celular que faltam 20 segundinhos. O pessoal aqui, agradeço mais uma vez assim, a fidelidade de vocês, né? Temos aí quase 50 pessoas ali, 120 aqui, uma turma boa, né? Para nem sei que dia é hoje, quarta-feira, sei lá. Então, obrigado, tá desligando aí, hoje é o grande dia, hein? Vamos jejuar até meio-dia também. Então, pessoal, como eu estava dizendo ali, né? Nós jejuamos até meio-dia, os devotos, alguns jejuam até o final da tarde, né? Aqui a gente instituiu até meio-dia porque não vamos parar, tem muito serviço e é uma forma de agradar Nishinradeva também. A gente está num momento bem intenso de serviço e sejamos práticos, né? O tal do bom senso. Então, agradeço também a presença de vocês e à noite a gente vai estar junto de novo e vamos falar um pouquinho sobre Nishinradeva. E quem tem o Bhagavatam está lá no 7º canto, dá um pulinho lá. É muito interessante a história. E vamos cantar Hare Krishna, vamos aproveitar esse dia sagrado, tá? Srila Prabhupada Ki Jai, Nishinradeva Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prahlada Maharaja Ki Jai.